Hoje eu vim falar sobre o livro Fahrenheit 451. Eu li ele em PDF, mas eu comprei ele agora físico porque foi um livro que me chamou muito a atenção e eu quero muito indicar ele. Primeiramente, né, a história de bombeiros, só que esses bombeiros, eles não apagavam o fogo das casas, eles colocavam fogo nas casas que tinham livros. E isso era em plena Guerra Fria, onde estava se instalando as televisões. Estava se instalando a televisão, o país estava em guerra e é uma distopia, ele falava sobre um futuro. Ele estava naquela época, mas falava sobre um futuro. E nesse futuro, gente, eu acredito que hoje, 2021, seja muito parecido com o futuro que ele falava no livro, sabe? As pessoas eram assim, elas estavam em casa com 4 televisores e elas conversavam só com os televisores. Elas não pensavam, não questionavam. E assim, não é porque elas eram proibidas de pensar ou de questionar, mas é porque simplesmente elas não queriam, porque pensar dava trabalho. Então não vou pensar, não vou questionar, porque dava trabalho. E aí as pessoas se acostumaram assim. Até tem um momento do livro que perguntam pro bombeiro, né, por que eles fazem isso. É uma das exceções das pessoas que quiseram questionar. E aí eles falam que não foi eles que fizeram, as pessoas foram se acostumando, as pessoas foram deixando de ler, e até que os livros ficaram proibidos. Não era proibido pensar nem questionar, mas os livros eram proibidos. E aí aparece uma menina que ela conversa com um desses bombeiros e coloca uma sementinha ali na cabeça dele, né? Ela parece assim toda observando o céu, que era coisa assim que eles não faziam, observando coisas, detalhes, e aí ele começa a pensar muito naquilo, aí ele começa a ver dentro da situação, a situação da casa dele, sabe? A mulher dele ficava o dia inteiro conversando com a família dela, assim, eram os televisores. É uma coisa assim desesperadora de ler porque você vê que é a realidade de hoje. Então eu fui ficando desesperada lendo. E aí ele começa a perceber nisso, né? E aí tem uma cena muito forte, que é quando eles vão na casa de uma pessoa queimar os livros. Aí ela quer ser queimada junto com os livros. E aí nessa parte ele já estava começando a não querer mais aquilo, não querer mais aquela profissão. Mas para ele sair disso, aí que tá a situação. Gente, vira assim uma bagunça, acontece muita coisa. Esse é um livro fantástico. E ao final, quando você pensa que nada mais pode acontecer, ele encontra um grupo de pessoas que elas ficavam escondidas no meio da mata. E eles, o que eles faziam? Eles tinham todos os livros guardados na cabeça deles, porque eles não podiam ter livro físico, mas quem que impedia eles de decorar os livros? E aí eles faziam, por exemplo, assim, eu decorava um capítulo, outra pessoa decorava um outro capítulo, eu decorava um autor, outra pessoa decorava outro autor, e aí eles tinham vários conhecimentos, porque eles diziam que conhecimento é a única coisa que não pode ser queimada, e que eles queriam que depois que a guerra passasse, que eles iriam sair pela cidade e iriam contando sobre os livros, iam contando, e aí aos poucos ia reescrevendo esses livros. Acabou, né, que aí eles fugiram, né, eles estavam no meio da mata lá. As pessoas, elas estavam tão alienadas que não perceberam que estava tendo uma guerra. A cidade inteira foi explodida. E aí eles, sabe, eles dão muitos gatilhos, assim, que a gente nunca esquece algo, a gente só não sabe as maneiras que faz a nossa mente lembrar, mas que tudo que a gente lê fica guardado dentro da gente. E é uma coisa muito incrível. E aí no final o autor dá um show aqui, tipo assim, dá um show de sabedoria. Nesse final, quando ele encontra esses homens sábios que guardavam livros no cérebro, né, nas cabeças, fala desses personagens, são incríveis, sabe? Mas assim, que só lendo pra você sentir, pra você entender. Eu achei um livro assim realmente incrível e necessário. Eu assim, não, sabe, tem hora que eu fico assim, gente, como que esse homem conseguiu lá em 1945 prever como o mundo estaria hoje? Mas é que na verdade ele estava falando do mundo naquela época, né, sobre as telas.
Mas hoje as pessoas elas conversam com o celular, conversam com a família, tudo no celular. Ok, agora a pandemia a gente tem que se ligar mais virtualmente. Mas o fato é que as pessoas não questionam, as pessoas não pensam mais, não param para pensar nos detalhes das coisas. E isso é muito preocupante mesmo. Eu fui lendo esse livro, eu fiquei desesperada, porque eu vi a sociedade de hoje, eu vi a sociedade de um futuro não tão distante, e assim, é um livro completamente necessário. Se eu fosse você, eu lia. Fica aí a dica e espero que vocês gostem. Beijo!